estaremos estudando o C12. Meu nome é Natália Leandro. Hoje vamos conversar sobre POP, SAI e qualidade, tá? Então, sejam muito bem-vindas, não é? Que nós possamos aí ter a certeza que poderemos criar um grande laço de amizade, pois a nossa prioridade no departamento é viver em harmonia sempre. Então, sejam bem-vindos, que nós possamos aí continuar a nossa jornada, tá? E o nosso plano hoje de aula vai ser conversar um pouco aí sobre esses documentos institucionais, sobre a sistematização da enfermagem, mas com um enfoque na gestão da qualidade para o cuidado, conversar um pouquinho sobre identificar riscos assistenciais, né? Respeito à diversidade e aos valores morais, culturais e religiosos, e um questionário aí que a gente vai ter de revisão das aulas, que eu ministrei particularmente a partir das 18 horas, tá? Então, a gente já conversou um pouco sobre POP, vocês já manusearam, né, o POP, e nós vamos aqui acrescentar um pouco mais de aprendizado sobre essa temática. Por que é importante, né, a gente padronizar na enfermagem, né, os processos, né, o que é, como se faz e para quê, né? Quando a própria rotina do estudo de vocês exige aí uma adaptabilidade. Por exemplo, nós temos no Ministério lá da Educação todo um critério para a geração dos conteúdos para o curso técnico, para a faculdade, mas mesmo assim como vocês hoje fazem curso numa instituição e vocês vão ter outras pessoas fazendo em outra instituição, existem algumas diferenças no processo de aprendizagem. O conteúdo, ele deve ser o mesmo, porém, muitas vezes a maneira da entrega é diferente. E você vai ter essas diferenças acontecendo no mercado de trabalho e nas rotinas dentro da instituição. Então, quando eu penso num profissional técnico em enfermagem, que ele aprendeu um determinado tipo de procedimento, e você vê que ainda existe algumas diferenças, né? Mesmo se fazendo a mesma coisa. Não é verdade? Me digam aí se vocês já notaram isso, né? Aí, no próprio uso dos serviços, ou até mesmo nas particularidades. Boa tarde, Renata, seja bem-vinda. Nas particularidades de maneiras, vamos pensar aqui na nossa proximidade. Nós temos todos os professores de vocês são enfermeiros, não é? A gente tem a Carla, que ela é psicóloga, mas ela tem ali o mestrado dela dentro desse contexto de saúde. E existem diferenças de cada docente ensinar, mesmo que sejam as mesmas coisas, porque nós temos diferentes universidades, diferentes conceitos dessas universidades. Então, eu tenho uma universidade pública, ela vai seguir uma linha de estudos. Lembra lá quando a gente estudou as teoristas de enfermagem? Vocês lembram? Lembram, gente? Quando nós estudamos as teoristas, a gente falou sobre instituição, né? Lembra? Que a gente vai falar que, assim, isso, que a gente fala que a instituição adota uma linha de estudo, sim, que vai ter um perfil aquela instituição. Então, vai ter uma linha mais humanizada, uma linha... Então, tudo isso também acontece nas universidades, assim como também no curso técnico. A gente tem o curso técnico do SENAC, que tem que cumprir todo aquele currículo que tem do Ministério, que são os itens mínimos para que seja ensinado ou oferecido, mas como vai ser a entrega
não existe assim, vai depender do conceito da instituição. Então, quando eu pego uma instituição com padrões mais, como é que eu posso? A gente fala muito sobre educação bancária, né? Que é aquela coisa de você, às vezes, a formatação dentro da sala de aula, todo mundo fica um atrás do outro. As pessoas são condicionadas, como a gente teve nosso ensino assim básico, né? Que o professor, ele que detém todo o saber, que nós somos pessoas que chegamos na escola sem nenhum tipo de conhecimento, que esse conhecimento vai ser adquirido na escola. Então, se você vê, isso é um tipo de educação que ainda existe até hoje, né? Uma educação formal, uma educação que é de reprodução daquilo que é ensinado. Quando a gente pega, às vezes, até mesmo alunos de instituições diferentes, e a gente tem uma maneira, né, que a gente fala que é o jeito Senac de educar, é diferente. Quando vocês entram no Senac, quando os alunos entram no Senac, eles já sentem uma diferença. Primeira coisa é a questão da nota, né? Que a nota é o que quantifica o seu conhecimento. Então eu tirei 10, eu tirei 7, eu tirei 6. Isso que diz se eu sou inteligente ou não. É diferente, a gente trabalha com a questão qualitativa, não é? É a qualidade do que você entrega, não é? Também temos questões sobre como que é o processo de autonomia na busca do conhecimento. Então, vocês estudam, traz o conhecimento, nós somos mediadores. O professor não é aquela pessoa que é o centro. No Senac, quem é o centro dos processos é o aluno, tá? É a partir do aluno que vai sair ali todos os direcionamentos para que haja uma estrutura para favorecer a autonomia e todas aquelas características que são marcas ativas do Senac, que vocês tenham uma mente empreendedora, que vocês saibam trabalhar em equipe. Então, tem aquelas marcas formativas do aluno que sai do Senac. Por que eu dei toda essa introdução? Porque como padronizar a enfermagem? Porque quando os conflitos existem aí, né? Às vezes vem um professor fala de uma maneira, vem o outro fala de um outro, mas que não desmerece, porque nós temos experiências diferentes. Às vezes, tinha uma técnica nossa que falou assim, que nossa equipe, ela tem profissionais diferentes, todos enfermeiros, mas que de alguma maneira se completam, porque cada um tem uma linha de trabalho, uma maneira de trabalhar. Não é que existe só o certo e o errado, mas existe a complementação. E muitas vezes vocês têm esses conflitos. Às vezes vocês têm uma aula em laboratório que o docente pede para que você faça a aferição da pressão arterial atentando a algum tipo de padrão ou passo a passo. Temos o outro que já vai levar, e quando você vai lá para a prática, você chega lá, o docente de lá da prática, que não foi do laboratório, ele pede para você fazer de uma outra maneira. Desde que não fira os princípios da verificação correta, da pressão, não existe assim, você vai ampliando o seu leque de conhecimento. Não é que você tem que pegar um e largar outro. É que às vezes a gente tem essa questão. E você é ofertado a você possibilidades de trabalho sem colocar em risco a sua saúde e ao mesmo tempo também do paciente, tá? Deu para entender até aqui, como eu estou falando, sobre mudanças diferentes. Então, a gente tem diferentes faculdades que formam os diferentes profissionais e que cada universidade, às vezes, vai dar um enfoque, oportunizar, e depois também nas nossas próprias experiências profissionais, nós vamos dar um enfoque mais direcionado também. Estão entendendo aí, meninas e menino? Estão entendendo? Tá dando para acompanhar? Tá.
Então, hoje, obrigada, Simone. Então, por que que eu estou falando isso? Obrigada, Gabriela. Obrigada. Por que que eu estou falando isso? Porque existe uma necessidade de padrões das instituições para que se alcance uma qualidade, né, ali na gestão dessa qualidade, para que não haja aí, como vocês viram nos manuais, né? Por que que faz errado? Se lá está descrito todo o passo a passo para se realizar de maneira adequada. Então, é isso que nós vamos ver hoje, tá? Nesse contexto. Então, assim, a padronização em serviço de enfermagem pode apresentar resultados positivos que vão desde a qualificação do profissional até a redução de riscos e aumento da satisfação dos usuários. Cabe à instituição e saúde encontrar as metodologias e ferramentas mais indicadas para cada situação. Quando a gente consegue que haja uma sequência, boa tarde, André, seja bem-vinda, há uma sequência daquela qualidade e da padronização, você vai ter menos problema quanto aos riscos que pode se ter, quanto à aceitação do usuário, tá? Porque a gente mesmo, às vezes, vê assim, começou um plantão, vem um profissional. Ai, que bom, esse profissional é legal, ele faz tudo com humanização, ele chega, ele cumprimenta, ele fala com a gente, aí vem o outro que mal olha na cara da gente. Quer dizer, gente, não é para ser assim. Existe, para a qualidade ser avaliada, tem que existir um certo padrão, né? A gente não pode ficar influenciado pelo plantão ou pelas expectativas, dependendo do profissional que está ali, porque há uma variação muito grande. Isso é uma realidade. Mas os serviços que buscam qualidade, ele vai procurar ter um certo padrão, tá? Então, quando a gente fala, né, aí, né, antes de falar em elaboração de documentos normativos para a enfermagem, tais como regimentos, normas, protocolos, procedimentos operacionais padrão, é necessário compreender o contexto onde eles são produzidos e utilizados. Então, sempre para se fazer um procedimento operacional padrão, ele vai ser não só da área da saúde, como em todos os setores. Eu queria até que a Sol falasse um pouquinho, né, Sol, mais uma vez, aí, não é, do POP, no contexto que você trabalhava, você já comentou aqui, só para a gente relembrar um pouquinho mais, né, assim, se você quiser também, fica a teu critério, aonde que você trabalhava, como que se dava esse processo, tá? Ou, pelo menos assim, só contextualizar novamente. Pode ser? Claro. Boa tarde, né? Meninas, boa tarde. Não sei Boa se estão tarde. na nossa turma agora. Mas, enfim, quando eu fiz os POPs, eu trabalhava eu era gerente administrativa e financeira de uma construtora, e lá nós tínhamos que padronizar não somente o administrativo, mas como elaborar os relatórios, a obra em si, né? Porque isso ia gerar menos custo, né? Então, nós padronizamos desde da entrada, ali da recepção, né, da construtora, até todos os outros departamentos. De um simples, na época não, na empresa, né, por ser uma empresa de engenharia e construção, um simples preencher de cheque tinha um POP específico para ele. Um simples relatório que eu tinha sei lá, fazer um levantamento de custo para passar para o departamento de compras. Eu tinha o jeito que era feito, porque vinha do engenheiro para mim, por eu ser a gerente administrativa, e eu passava para o pessoal do setor de compras. Então ali tudo tinha um POP, para não ter erro, porque como era uma empresa
de engenharia em construções, a gente estava em vários tipos de editais, mas acabava sendo tudo, vamos dizer assim, por ser construção, por ser da área civil, acabava determinadas coisas sendo iguais. Não que a obra era igual, mas a construção em si era iguais em determinadas situações. Então ali nós já tínhamos um POP específico para isso. E assim nós fomos fazendo, ali dentro do financeiro que era comigo, a parte administrativa que eu gerenciava os funcionários era comigo, então tudo ali tinha POP. Inclusive para levar os documentos que na época, num primeiro momento, a, a contabilidade não era feita dentro do escritório, nós tínhamos um contador terceirizado, até para levar para ele, tinha como colocar os documentos, como que o documento estaria na sequência, na data, o que estaria vindo primeiro, o que estaria vindo depois, que isso estava de acordo conforme o sistema contábil do contador. Porque, eu não sei se todo mundo conhece, existe um sistema contábil, ele trabalha no sistema contrário do nosso. Por exemplo, assim, na contabilidade, no sistema contábil, o crédito é o contrário, o débito é o outro. Então, quando a gente lê débito, a gente lê o contrário. Então, até nessa padronização, os documentos iam dessa forma, que na hora que ele chegava lá, já estava pronto para digitar na forma correta. Isso era um POP, isso era assim, vários POPs que a gente fazia. Que legal. Trabalho hercúleo, né? Só de você descrever aí os detalhes, não é? Ainda mais sendo outra área que não da gente, que é da saúde, aí parece muito mais, né? Porque nós não temos o conhecimento que você tem e expertise nessa área. Muito obrigada, Sol, aí pela sua contribuição. Que trabalho caprichoso também para realmente, como você falou, que se tem licitações, tem que estar tudo de uma padronizado, né? Então, por isso que há necessidade desses detalhamentos. Quer dizer que até o preenchimento do cheque tem que ter um POP para não haver erros, né? Perfeito, muito bom. Obrigada, viu, Sol? Muito obrigada. Alguém mais já teve contato com o POP na sua empresa ou no trabalho, ou já foi capacitado para um POP que gostaria de contribuir também? Por favor. Andréia, Jennifer, vocês de alguma maneira já tiveram contato? Rosângela, Isabela? Caso queiram, tá contribuindo, fiquem à vontade, é só interromper, tá bom? Então, a gente tem aí que para a gestão de qualidade nas instituições de saúde, podem ser usadas diversas metodologias, entre as quais destaca-se o mapeamento e o monitoramento dos processos de trabalho e seus resultados, a identificação e priorização de problemas e suas causas. Então, como a Solange falou aqui, a Sol falou, existe, se tem o POP, é porque o que veio antes desse POP foram o que causou a necessidade desse POP. Então, quando ela fala assim, olha, tem um POP para o preenchimento de cheque, é porque provavelmente houve problemas aí nesse preenchimento do cheque, atrasando algum tipo de recebimento ou dificultando algum tipo de pagamento que justifica a necessidade da geração de um POP. Quando ela fala que o transporte desses documentos tem que obedecer uma ordem, a digitação, então é porque tudo isso vai facilitar o trabalho, né, ali na parte dos documentos, em processos, tudo isso. Então, sempre há um mapeamento, né? O que vai ali gerar esses POPs e o monitoramento quer dizer se realmente está sendo efetivo, né? E sempre a gente vai ter que estar trabalhando com essa identificação e priorizando também, tá?
Ah, tá certo. Jennifer, muito obrigada. Então, você está falando aqui um pouco que você presenciou, foi tudo como a Sol falou. Ok, muito obrigada, tá? Bom, então a gente pensando no conceito, né, do que é o pop, algumas pessoas já tiveram contato e vocês muito mais vão ter nas práticas e aí, né, no trabalho. Sim, Renata, então vamos aí. Você já teve, mas não sabia. Você tá, se você não está na aula de manuais, que a gente foi olhar tudo, né? Ah, tá. Então você vai aprender agora. Quando você ouvir falar pop, né? Não é música pop, não é nada. É pop, é procedimentos operacionais padrão, tá? O que que é isso, então? Procedimento operacional padrão. São instruções detalhadas, descritas para alcançar a uniformidade na execução de uma função específica. Então, são instruções detalhadas, é o passo a passo para se executar uma determinada função. Então, quando a Solange traz aí, olha, o cheque deve ser preenchido usando tal tamanho de fonte, letra, eu não sei quais são as inscrições, mas eu estou aqui imaginando, né, só. E deve colocar o ano na íntegra. Estou pensando aqui como que era o pop. Você lembra como era? Era mais ou menos isso, porque Aham. às vezes tinha uma pessoa fazendo isso comigo que já tinha prática, mas por algum motivo, por exemplo, ela faltava. Eu precisava puxar uma para estar ali do meu lado. Então, eu já tinha esse pop para ela preencher corretamente. Então, ela ia usar a caneta azul, ela Isso. sabia que ela não pode, por exemplo, não se pode preencher cheque com caneta vermelha. Banco não paga. Não pode ter assinatura de caneta vermelha. Banco não paga. Você entendeu? Todos os nossos cheques na época, eles teriam que sair cruzados dentro do financeiro, Uhum. sabe? Então eu tinha tudo isso. Tá? Sim, perfeito. Só isso mesmo. Então, meninas, ó, detalhe, da época que a Solange estava atuando nessa área, então, qual que era a cor da caneta que podia ser utilizada, não é? Então, tudo isso é uma maneira de se adequar. Então, para executar o preenchimento de um cheque, existe toda uma padronização. Então, é uma ferramenta muito simples que compõe a área da qualidade, são instruções de trabalho, também conhecidas como normas operacionais padrão, ou POP, né, que é o procedimento operacional padrão. Então, a gente tem aí, não é? Esse é o conceito, é a definição de POP. Então, procedimento operacional padrão. Então, olhando a palavra aí, são as iniciais, P-O-P, POP, tá? A gente chama de POP. E aí nós temos lá, se você tiver um mínimo de dúvida, você tem onde consultar para você executar o passo a passo do seu trabalho, tá? Então, esse POP, ele tem. Quais são os objetivos dele? Ele vai implementar ações preventivas. Então, por exemplo, nós temos aí assim, várias coisas. Quando a gente recebe, vamos pensar no contexto da instituição de saúde, que seja um hospital, quando o paciente ele chega e tem lá descrito um POP, né? Como que é o recebimento desse paciente na instituição? O paciente, quando entra na instituição, a primeira coisa deverá ser a colocação da pulseirinha de identificação. Fala para mim, Gabriela, o que que você acha que quando coloca, eu estou pondo um exemplo aqui, tá? Implementação de ação preventiva. Eu pus uma ação, que é a colocação da pulseira de identificação no paciente assim que ele adentra a unidade hospitalar. Então, existe um POP para isso, lá uma descrição do que é, como deve ser feito, tudo direitinho, tá? Passo a passo. Você trabalhando aí,
você foi capacitada. Então, você entrou na instituição, vamos dizer que você vai ficar numa porta de entrada de uma instituição hospitalar e lá você vai acolher os pacientes, certo? Então, você vai receber esse paciente na unidade e você foi capacitada que a primeira coisa que você vai fazer quando o paciente adentra o ambiente hospitalar vai ser colocar a pulseira de identificação nele. Isto é uma ação preventiva para quais riscos que esse paciente teria se ele entrasse sem essa identificação, Gabriela? Ou quem quiser também falar, tá? Qual será o risco que o paciente encontra, no caso dele entrando no hospital, entrar sem a pulseira? Vamos pensar assim. Eu acho que, por exemplo, na administração dos medicamentos, como que vai saber? Podemos começar pelos 13 certos. Os 13 certos. Exatamente. Né? A gente tem aí uma necessidade para esse paciente ser admitido na unidade, igual quando vocês viram lá o casinho que vocês fizeram anotação de enfermagem, lá na clínica médico-cirúrgica, que a paciente de 39 anos chegava na unidade. O que me garante que aquela paciente que estava com aquele prontuário, não é que é ela mesma, que não houve uma troca do prontuário com a paciente na hora da correria, lá o balcão, paciente sendo encaminhado, tal, chego lá na unidade, quando eu olho o prontuário é um paciente, quando eu olho a pulseira é outra. Eu garanto, não é sempre que eu confirmo, a senhora pode confirmar o nome da senhora, eu tenho como verificar se a paciente é aquela mesmo que está identificada no pulso, eu tenho ver na hora da administração do medicamento, sim, qual leito que ela vai ocupar, qual procedimento que ela vai fazer. Então, são várias ações preventivas que a gente tem com esse ato, né? Porque eu evito que haja erros de assistência dessa paciente dentro do hospital. E mesmo que ela esteja inconsciente. Então, se o familiar confirmou para mim no momento que eu coloquei lá a pulseira, que é a pessoa, a equipe tem toda a segurança de que a paciente vai ser feito o procedimento da paciente que foi indicado, tá? O que o POP também vai oferecer? Melhoria contínua, tá? Então, como ele vai ser implementado e ele também vai ser sempre revisitado, ele vai ser avaliado para ver se está conseguindo melhorar a qualidade do motivo que o POP a ser gerado, tá? Sistema de documentação, então é necessário, isso são regras e normas institucionais, permite alcançar melhores resultados. Ele também vai trabalhar a qualificação dos profissionais. Gente, quem trabalha numa instituição onde o POP é levado ali ao pé da letra, onde os profissionais são capacitados, é totalmente diferente, não é? A gente vai ver que o profissional, por isso que quando você trabalha a longo prazo numa instituição de renome, onde sabe que os procedimentos são obedecidos e levados a sério e acompanhados, monitorados, o profissional ele chega, ele não tem dificuldade de se colocar no mercado de trabalho, porque fala, não, fulano da instituição tal, pode ficar tranquilo, porque lá são muito rigorosos, né? Só fica lá quem realmente tem competência para ficar. Eles lá fazem treinamento constante da equipe, então a equipe sempre está atualizada, tá? Então a gente tem isso aí. Os profissionais também vão crescendo conforme esses POPs vão sendo instituídos, acompanhados, né? Tá? A redução de riscos também. Então, quando a gente fala lá de ações preventivas, eu também estou falando de redução de riscos em várias esferas, de risco de uso inadequado do equipamento, de menos danos nos equipamentos, menos danos para o paciente, várias coisas, os insumos, né, serem otimizados e usados da maneira correta, tá? E aumento da segurança da assistência também.
Isso também nos dá segurança na assistência quando nós vamos praticá-la e realizá-la, e isso tudo reverte em satisfação do usuário, tá bom? E aí a gente vai ter isso tudo voltado ao processo de qualidade. Antes da construção do POP, né, é necessário, né, aí, antes de iniciar a padronização dos procedimentos por meio dos protocolos IPOP, é necessário realizar um diagnóstico situacional, né, para conhecer os principais processos de trabalho, identificando aqueles de maior impacto ou risco, os quais precisam ser monitorados, avaliados e medidos. Gente, se de repente, quando a gente falou lá da CCIH, a gente tem números absurdos de infecção intra-hospitalar, né? As IRAs, né? As infecções relacionadas à assistência à saúde. Nós temos aí vários contextos que vão estar demonstrando que existe problemas na assistência. Então, a gente tem pacientes, temos números de notificação de que, vocês viram ontem, foi notificação, não foi isso? De eventos adversos? Que foi isso, meninas, que vocês chegaram a ver? Ou... Sim, Natália, foi. Ah, então tá. Então, vocês viram as questões das notificações de eventos adversos. Então, essas notificações que vão estar dando raio-x na unidade, do hospital, dos serviços, né? E a gente faz um diagnóstico da situação atual. Bom, quais os problemas que estão ocorrendo e quais as possibilidades de nós criarmos ações para se melhorar essa condição e diminuir aí a quantidade, por exemplo, de infecção, de queda, né, e todos aqueles índices que a unidade está apresentando, tá? Então, eu vou deixar aqui só um minutinho vocês lendo, se vocês conseguirem, por favor, tá? Senão eu vou ler. Eu vou pedir só uma licença para vocês de 2 minutos, que eu preciso ir ao toalete, tá? Só um pouquinho.